Olá pessoal, você já sabe qual o seu tipo de nariz? Esse seu nariz, ele se identifica com a sua personalidade? Bom, hoje dando sequência ao nosso manual de rinoplastia, nosso manual de cirurgia de nariz, eu queria falar um pouco para você sobre os diversos formatos de nariz. A espécie humana é a que mais tem variedade em formato e tipos de nariz, tá? O nariz está bem no centro da face, ele é o principal ponto onde a pessoa, quando te olha, ela te vê. É a primeira coisa que chama atenção dentro do rosto. Uma simples alteraçãozinha anatômica, de formato, no seu volume, muda completamente o rosto da pessoa. Embora haja bastante variedade de formatos e tipos de nariz, tá? Existem 7 principais tipos que são mais comuns na maioria das pessoas. A gente costuma dizer em rinoplastia que o nariz ele traz uma certa personalidade para a pessoa. E tem alguns trabalhos, isso não é uma equação matemática, mas tem alguns trabalhos mostrando que grande parte de alguns tipos de nariz ele traz exprime uma impressão de uma personalidade das pessoas. Vamos lá para os 7 tipos de nariz. Vamos lá. Primeiro tipo de nariz, o nariz snob, o nariz arrebitado, o nariz duquesa ou duque. Vocês já identificaram esse tipo de nariz aqui. Tá, ó, dá uma olhadinha nessa foto. Pintores do século XVI, muitas vezes, ao retratarem a monarquia em suas pinturas, ressaltavam essa característica do nariz, deixando o retrato com uma aparência prepotente, beirando a soberba. Este nariz ele foi um nariz muito procurado, se você imaginar no 20, 30, 40 anos atrás, tá? Hoje é o nariz ainda que se predomina em rinoplastia, tá? Uma procura com o nariz mais snob, o nariz mais duquesa, duque. Nos países onde tem regime monárquico, você tem muito disso da expressão da história. O segundo tipo de nariz, o nariz robusto, tá? O nariz robusto é o nariz que tem bastante volume, ele não é necessariamente um nariz grande, tá? Mas ele é um nariz que ele tem presença, tá? Ele é ampliado de todos os lados dele, tá? É um nariz forte. Esses narizes normalmente exprimem muita personalidade. Terceiro lugar, o nariz romano, o nariz aquilino, tá? Esse nariz, ele é um nariz que ele também tem muita personalidade, tá? E deixa a pessoa com um rosto mais austero, tá? Um rosto mais concentrado. Normalmente essas pessoas, ela tem a sobrancelha também, esse arco muito próximo, e o nariz ele começa aqui no ângulo bem agudo. Eles passam uma impressão de pessoas com o rosto um pouco mais pesado, tá? As narinas são bem aparentes nesse tipo de nariz, as asas nasais arqueadas, e ele possui uma leve tendência à queda da ponta. Ó, aqui como você vê, o dorso ele projeta-se na face num ângulo muito agudo com a testa, acentuando ainda muito mais as sobrancelhas, deixando o rosto com uma aparência pesada e marcante. Ele é o nariz característico de pessoas obstinadas, ele leva isso num peso de interpretação da sua personalidade. Quarto lugar, o nariz grego, o nariz reto, tá? Este nariz ele tem os traços dele, não só aqui de dorso como reto, como toda essa pirâmide inferior do nariz com um triângulo equilátero normalmente, com todos os ladinhos iguais, tá? Esse nariz é um nariz que deixa os traços do rosto com um ponto de luz muito forte. Você observa esse nariz de qualquer ângulo que você estiver olhando para a pessoa. Ele passa um ar um tanto aristocrático. Ele é característico de pessoas que dificilmente se deixam controlar por suas emoções. Quinto lugar, nariz angelical. Esse nariz ele é comum em rostos pequenos, tá? Em pessoas com traços delicados, ele é mais arredondado os seus traços. Ele possui a ponta pequena, levemente abaulada. Esse nariz ele deixa o rosto com uma expressão mais suave, uma aparência mais de carisma e de leveza, tá? Nosso sexto lugar, nariz adunco. Tá?
tá? O nariz adunco, ele é parecido com o romano, tá? Porém ele é mais fino, ele é pinçado em todo o seu comprimento. Normalmente a ponta é caída, lembra um bico de falcão, tá? Lembra até um gancho. Ele projeta-se para baixo. As pessoas com esses tipos de narizes são pessoas vistas como pessoas com ar inteligente e bem-humorada. Sétimo lugar é o nariz em caixote. É o nariz boxy tip, com a ponta em caixote. É esse narizinho com essa pontinha mais quadrada. Ele dá uma certa elegância, um certo charme no nariz. Ele é um nariz que é muito mais encontrado num rosto feminino, um rosto que tem os traços mais quadrados, tá? Ele é um nariz que tem muita personalidade também. É isso aí, gente. Esses são os 7 tipos de narizes mais encontrados na população, tá? E aí, você já sabe qual que é o seu? Você acha que ele se identifica com a sua personalidade?